Hoje contaremos a história de Caim e Abel. Adão e Eva foram viver longe do jardim do Éden. Algum tempo depois tiveram 2 filhos, chamados de Caim e Abel. Os 2 meninos cresceram, Caim cultivava a terra e Abel se tornou pastor de ovelhas. Depois de muito trabalho, Caim ofereceu a Deus os frutos do seu plantio. Já Abel ofereceu a Deus as primeiras ovelhas que nasceram em seu rebanho. Deus, que conhece o coração de cada um, gostou da oferta de Abel, que era justo, e não gostou muito da oferta de Caim. Caim ficou muito bravo e triste, por Deus ter gostado mais da oferta de seu irmão Abel do que da sua. Então Caim, cheio de raiva no coração, chamou Abel para ir ao campo e resolveu matá-lo. Deus se entristeceu com Caim por causa da morte de Abel. Então Caim, se sentindo culpado pelo que havia feito, resolveu viver para sempre escondido de Deus em uma cidade que ele construiu. Caim e sua esposa tiveram um filho, que chamavam de Enoque. Hoje contaremos a história de Noé. Os homens e as mulheres tiveram vários filhos, e a terra começou a ter muitas pessoas vivendo nela. Mas Deus viu que a maldade crescia no coração das pessoas e se arrependeu de ter criado tudo o que criou. Mas nessa época existia um homem muito bom, chamado Noé. Ele era casado e tinha 3 filhos, que também eram casados. E Deus disse a Noé: Para mim chegou o fim de todos, pois a terra está cheia de maldade no coração do povo. E Deus continuou dizendo a Noé: Construa um barco bem grande, uma arca. Nela você colocará um macho e uma fêmea de cada espécie de animal que existe. E então Noé obedeceu a Deus e fez a arca. Colocou nela os animais e entrou com toda a sua família. Depois de 7 dias, quando Noé já estava dentro da arca, com os animais e sua família, Deus fez chover durante 40 dias e 40 noites. A terra foi sendo inundada e a arca começou a flutuar sobre as águas. Após os 40 dias e as 40 noites, Deus soprou um grande vento, fazendo com que as águas baixassem e a terra ficou seca novamente. Então Deus ordenou a Noé: Saia da arca com sua família e os animais. Noé obedeceu. Ao sair da arca, ele construiu um altar para agradecer a Deus por tudo. E Deus fez uma promessa a Noé: Nunca mais vou mandar uma inundação para destruir a terra. Em dias de muita chuva colocarei um arco-íris entre as nuvens, e esse será o sinal da minha união com todos os seres vivos. Assim, sempre que o arco-íris aparecer, me lembrarei dessa união. Hoje contaremos a história de Abraão, o pai da fé. Abraão era filho de Taré, da família de Noé, e morava com a esposa num lugar chamado Harã. Mas um dia Deus disse a Abraão: Você deve partir de Harã com sua esposa e ir morar em outro lugar, que mostrarei a você. Seus descendentes serão muito numerosos e formarão uma grande nação, uma fonte de bênção. Nessa época, Abraão já tinha 75 anos. Então Abraão obedeceu a Deus, se despediu de sua família e seguiu viagem para a terra prometida por Deus, com sua esposa chamada Sarai.
e seu sobrinho, que se chamava Ló. Eles andaram por um longo caminho e chegaram até Canaã. Lá, Abraão construiu um altar debaixo de um carvalho para agradecer a Deus pela terra prometida. O tempo ia passando e o Senhor abençoava Abraão com muitos bens, cumprindo suas promessas de conceder a ele e seus descendentes a terra prometida. Quando Abraão se sentia inseguro, Deus falava para ele: Não tenha medo de nada. Eu sou seu protetor. Sua recompensa será muito grande. Mas um dia Abraão, preocupado, falou para Deus: Senhor, já estou velho e continuo sem filhos. Deus respondeu: Não fique preocupado. Faça o seguinte: todo homem da sua casa deve ser circuncidado, que é o jeito como os judeus consagravam seus filhos a Deus. E daqui para frente você não se chamará mais Abrão, mas Abraão. O nome Abraão significa pai de uma grande nação. E sua mulher não vai mais se chamar Sarai, mas vai se chamar de Sara, que significa princesa, nobre. Ela dará luz a um filho que vocês vão chamar de Isaque, que significa ele sorrirá, será feliz. E com Isaque farei uma aliança eterna de amizade. E Deus continuou: Abraão, olhe agora para os céus e tente contar as estrelas que você está vendo. Mas é claro que Abraão não conseguia contar tantas estrelas. E então Deus disse: Assim será sua descendência, numerosa como as estrelas do céu. E Abraão acreditou no Senhor. Todos nós que cremos no Deus único fazemos parte da descendência de Abraão, uma descendência não de sangue, mas espiritual. E por isso ele é chamado de Pai na fé. No outro dia, Abraão estava à sombra de um carvalho quando apareceram 3 homens. Abraão, como um bom anfitrião que era, os convidou para descansar e comer em sua casa. Abraão não sabia, mas aqueles 3 homens, na verdade, eram 3 anjos. Um deles disse: Daqui a um ano voltaremos e sua esposa já terá tido um filho. Sara, que ouvia tudo à entrada da tenda e nem imaginava que aqueles 3 homens eram anjos, riu, pois pensou: Velha como eu estou, como poderei ficar grávida? Mas o anjo disse: Será que isso é difícil para o Senhor? Daqui a um ano voltarei e você já terá um filho. Os anjos se levantaram para partir. Abraão perguntou aonde iam e eles disseram: Em nome de Deus, é grande a reclamação e o sofrimento das cidades de Sodoma e Gomorra. Os pecados de seus habitantes são muito graves. É para lá que iremos. Então os anjos foram embora. Abraão, quando soube que o plano de Deus era destruir aquelas 2 cidades, tentou argumentar com o Senhor, para que não fosse feita a injustiça de se sacrificarem pessoas inocentes. O Senhor vai fazer o justo morrer por causa do malvado? E se lá tiverem 50 justos, mesmo assim o Senhor destruirá a cidade? E Deus respondeu que se ele encontrasse entre os pecadores de Sodoma e Gomorra pelo menos 50 pessoas justas, ele pouparia todos os seus habitantes. Abraão prosseguiu: E se viverem lá 40 homens bons? Deus respondeu: Também não destruiria. E Abraão continuou negociando com Deus.
E se forem só 30 os justos que morarem lá? E se forem apenas 20? E 10? E Deus respondeu que ainda que lá houvesse apenas 10 justos, ele não destruiria aquelas cidades e seus habitantes. Mas os anjos não encontraram nem 10 justos, apenas a família de Ló, o sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma. Os anjos tomaram pela mão Ló, a esposa dele, e suas 2 filhas e os levaram para fora da cidade, pois Deus os queria salvar. E mandaram que eles subissem a montanha e não olhassem para trás, se quisessem sobreviver. Em Sodoma e Gomorra caiu uma chuva de fogo e enxofre que destruiu tudo. A mulher de Ló não obedeceu ao anjo e olhou para trás, e na mesma hora virou uma estátua de sal. Deus cumpriu sua promessa e Sara ficou grávida. Sara deu à luz a Isaque. Abraão ficou muito feliz com o nascimento do seu filho. Quando Isaque ainda era uma criança, Deus resolveu testar a fé e a fidelidade de Abraão, pedindo que ele entregasse seu amado filho como sacrifício. Era costume naquela época de sacrificar a Deus os primeiros filhotes das ovelhas. Mesmo muito triste, Abraão levantou cedo e subiu com o menino para a montanha, para o local onde costumava ser feito os sacrifícios. Quando Abraão pegou a faca para matar Isaque e oferecê-lo a Deus, ele ouviu uma voz dizendo: "Não, Abraão, espere, não faça nada contra o seu filho. Agora sei que você é realmente fiel e obediente." E apareceu ali uma ovelha para ser sacrificada no lugar do seu filho Isaque. Assim Abraão provou que amava a Deus mais do que tudo.